Por que eu não sou neoliberal? Mesmo sendo investidor, e humildemente falando, eu tenho milhões de reais investidos, tá? Nessa carteira aqui, por exemplo, eu tenho quase 7 milhões de reais investidos. A gente tem duas carteiras aqui vinculadas ao B3, a Daniela Uchoa e a Amanda Uchoa, que é da minha esposa. A dela ela não autorizou que eu mostrasse, então por isso que eu só mostro a minha, mas é uma carteira muito boa também, tá? Fora que eu tenho previdência privada, que não está aqui também, outras carteiras menores e investimentos por fora. Fora patrimônio, casa e etc. Então você pode pensar, ele não é neoliberal porque ele é comunista. Não, não sou comunista. Eu sou um cara de mercado, poxa, tenho MBA em investimentos. E eu invisto há mais de 10 anos, antes mesmo de ter esse canal. E comprovadamente eu tenho sucesso. E no passado eu até acreditava nessa cartilha do Estado mínimo, a gente tem que ser extremamente liberal, e aí o Brasil vai se desenvolver. Mas depois de viajar por 25 países, dos quais eu tenho negócios em 8 deles, eu descobri que essa cartilha neoliberal, na minha opinião, não é a resposta para o Brasil se desenvolver. E então eu mudei de opinião e agora eu creio em outra coisa. E se você quer saber o que é, eu vou te mostrar nesse vídeo. Então vem comigo que esse vídeo tá neolibertador. Bom, no que eu acreditava antes, assim que eu comecei a empreender? A gente olha para o Estado e vê que tem muita corrupção, muita ineficiência, etc. E logo você fica com raiva. Do outro lado, você que é do setor privado como eu, vê que a gente dá valor em cada coisa. Então você chega à conclusão de que o setor privado é melhor do que o setor público. E para boa parte das coisas, essa conclusão é verdadeira. Logo, tu cria um pouco de ódio do Estado. E aí, se você está no YouTube, como eu estava, você vai cair nos canais libertários ou super liberais, que vão, através dessa raivinha do Estado, colocar essa teoria super liberal na sua cabeça. E você vai aceitar. Vou te dar até alguns livros para ler, como por exemplo, eu li o livro As 6 Lições de Mises muitos anos atrás. E nessa época, sim, eu era super a favor do liberalismo econômico. Eu era até um pouco mais para libertário, poderia dizer assim, ou ANCAP, como alguns gostam de chamar. Se você não sabe o que é um libertário ou ANCAP, normalmente é um cara que a maioria deles aprendeu economia pelo YouTube e eles têm 5 frases características, que eu já falei muito, aliás. As frases são: 1. Imposto é roubo. 2. O Estado só imprime dinheiro e gera inflação. Olha a impressora ali, olha a impressora aqui. 3. A China vai já ter uma bolha na China. Ou então tem uma bolha no outro país, tem uma bolha nesse país, tem uma bolha nesse país. A palavra bolha é sempre presente. 4. O livre mercado resolve tudo, deixa que a demanda e a oferta elas se regulam. Então o livre mercado resolve. E 5. Compre Bitcoin, porque aqui o Estado não manda, a gente vai fugir do Estado. Então essas 5 frases que estão na tela, normalmente era a cartilha que eu pregava e que muitas pessoas que eu julgo estarem na fase ainda da adolescência econômica, e todo adolescente pensa que é adulto, acabam replicando também. Não que isso aqui seja uma mentira absoluta, não é uma mentira absoluta, só que isso não é 100% verdade para 100% dos países. E, humildemente falando, eu não vou ofender ninguém nesse vídeo, vou mostrar por que eu mudei de opinião. Mas Daniel, você falou de adolescência, explica melhor isso, porque na minha cabeça existem 3 fases do crescimento econômico na vida de uma pessoa. A primeira fase é quando ela é uma criança na economia. Quando ela é uma criança, ela olha e fala: papai, por que existem desigualdades no mundo, a pobreza? Poxa, o Estado poderia imprimir dinheiro e ajudar essas pessoas? O Estado poderia intervir e ajudar essas pessoas? Então essa é a primeira fase que a criança quer fazer. E muita gente passa por essa cartilha, não entende ainda o jogo da economia. Aí você vira adolescente. Você vê que como adolescente, o setor privado é que conduz uma nação, e que se você imprimir dinheiro pode gerar inflação, e que se o Estado intervir ele pode atrapalhar a economia. E uau, você aprende isso e você se acha um gênio? Você é um adolescente, mas como todo adolescente, você acha que é adulto. E aí acima disso tem um adulto econômico. Quem é o adulto econômico? O adulto econômico é o cara que ele sabe o que a criança pensa, ele sabe o que o adolescente pensa, mas ele já está acima discutindo as exceções. Ele sabe, por exemplo, quando que o Estado intervém e pode ajudar o mercado em vez de atrapalhar. No caso dos americanos e dos chineses, ele tem até um hack de pressão monetária sem gerar inflação. Mas é um troço meio perigoso. Mas enfim, eles estão no mundo adulto econômico. Eles sabem quando usar subsídios, eles sabem quando usar tarifas e etc. Claro que muitas vezes podem errar, mas é um jogo mais adulto de conhecer as exceções. E toda vez que um adolescente econômico que fala só a cartilha do livre mercado fala, e ele ouve outra pessoa falando: olha ali, aquele cara tá falando que ele quer intervir no Estado. Esse adolescente pensa que ele tá falando com uma criança, mas na verdade ele tá falando com um adulto que já sabe toda essa cartilha liberal e já sabe as exceções dela. Então, uma hora, depois de viajar 25 países e ver como funciona um Estado, Estados funcionando bem no mundo inteiro, eu julgo que eu amadureci um pouco mais nessa cartilha. E por isso não sou mais neoliberal. Aí você fala: Daniel, mas você falou de neoliberal, você falou de ANCAP, libertário e tal. Me explica a diferença disso. Eu vou explicar bem de leve, tá? Tudo isso, na verdade, é uma cartilha de liberalismo, vamos falar assim, que é o Estado intervir menos na economia e você deixar o setor privado resolver tudo. Mas, Daniel, de onde vem esse nome neoliberal? É basicamente uma divisão histórica, tá? Por exemplo, antigamente o liberalismo
clássico era chamado liberalismo clássico, né? Ele foi muito popular até o ano de 1929, até que a gente teve a crise nos Estados Unidos, que a maioria dos economistas do mundo chega à conclusão de que boa parte da culpa disso pode ter a ver com o livre mercado e a pouca regulação que existia. Imagina, por exemplo, se não existisse nenhuma regulação pela CVM ou pelo Banco Central hoje. Será que existiam muitos golpes financeiros? Será que existiam muitos golpes de pirâmide? A galera ia inventar um monte de coisa, ia criar várias bolhas, várias especulações e poderia haver uma crise. E lá, eu não falei que era zero regulação, mas tinha menos regulação, tinha menos intervenção estatal. Então, boa parte da crise foi causada por essa cartilha. Claro, a gente que contesta também. Quando eu era dessa caixa aí mais libertária, eu falava, a culpa disso tudo, na verdade, é do Estado, da crise de 29. A culpa foi do Fed, o Banco Central Americano. Mas eu vi que eu só estava duplicando narrativa. E depois de estudar mesmo, você vê que sem um mercado não ser bem regulado não é interessante. A regulação, se ela é feita de maneira moderada, ela é boa. E pode ajudar o setor produtivo, até porque dá segurança jurídica. Inclusive, eu segui um desses canais aí mais radicais de liberalismo e tal, de libertários. Teve um deles que falava assim, eu lembro na época, ele falava: a China está a uma notícia de jornal de uma crise gigantesca. E é um vídeo de uns 8 anos atrás. E até hoje essa notícia de jornal não chegou, né? A China continua crescendo. Ah, Daniel, mas se tiver crise um dia... Gente, todos os países têm crise, pelo amor de Deus. Agora, olha o que a China fez nos últimos anos, tá? Ah, Daniel, mas a China só fez isso porque adotou o mercado. E a minha teoria é de que o mercado tem que ser forte e o Estado tem que ser forte também. Eu não falei gordo, eu falei forte, inteligente. Se você não tiver o mercado, for só Estado, não adianta. E se você tiver só o mercado, também não adianta. Tem que ser o conjunto dos dois. E a China só tinha Estado. Depois que ela colocou o mercado, juntou as duas coisas. Mas a China não necessariamente é livre mercado e eu vou já te comprovar o porquê. Mas voltando, então o liberalismo ele veio até essa onda de 29. De 29, como resposta a isso, veio a política de intervenção estatal. Então os estados começaram a intervir mais na economia. A cartilha keynesiana ganhou uma forte fama nessa época. E de 30 a 80 foi basicamente o que dominou, né? Os estados intervindo bastante. Aqui no Brasil, inclusive, de 30 a 80 foi o período que o Brasil mais cresceu na história. O Brasil, durante esse período também, uma parte dele foi chamado de um milagre econômico. O Brasil era o país que mais crescia no planeta Terra. No começo disso, nos anos 30, foi basicamente o Getúlio, teve um período do Dutra ali no meio, mas foi basicamente o Getúlio Vargas, que começou com o dinheiro público a abrir empresas para desenvolver o país. E dali abre Brás. Petrobras, Eletrobras, abriu Companhia Siderúrgica Nacional, Vale do Rio Doce, BNDES é dessa época também. Então, de cabeça eu não vou lembrar todas as empresas, exatamente o ano, mas foi basicamente nesse período que muitas empresas, inclusive que existem até hoje, começaram a existir. O Brasil teve um grande processo de desenvolvimento sem ter hiperinflação. Principalmente nos primeiros anos não teve hiperinflação, que já foi um problema do final, mas ele começou a crescer bastante. Depois veio a ditadura, que claro, eu sou crítico ao modelo de ditadura, eu prefiro a democracia, mas falando da parte econômica, eles também continuaram usando do Estado para intervir na economia. Então empresas privadas cresciam e empresas públicas também cresciam. Só que na época da ditadura, muita parte do financiamento começou a vir de dívida externa. Dívida externa no Brasil sempre teve, uns anos mais, outros anos menos. Nessa época veio da dívida externa, só que no começo a dívida era barata, você pegava com uma porcentagem de juro baixo. Então você se financiava baixo para desenvolver o país e a sua produtividade conseguia pagar esse juro baixo. Mas em determinado momento o juro externo subiu bastante e aí o Brasil, se enforcou e se deu mal. Inclusive o nosso crescimento foi, os chineses vieram estudar a gente, países asiáticos vieram estudar a gente, tá? Mas aí nos anos 80, o que aconteceu? De 30 a 80 veio essa intervenção estatal. E nos anos 80, como resposta a isso, porque muitos lugares o Estado fez coisas boas, outros lugares não foi tão boa, outros lugares o Estado errou, mas sei que nos anos 80 veio uma nova onda liberal, que eu considero, Daniel, que o neoliberalismo começa aí. Então é mais novo. Ele é marcado principalmente pelo presidente Ronald Reagan dos Estados Unidos, que foi eleito ali em 80, e a Margaret Thatcher do Reino Unido, que foi ali 79 e 80 também. Simplesmente as duas pessoas mais importantes do mundo, e eles adotaram a cartilha neoliberal, que é basicamente o seguinte: gente, o Estado vai intervir pouco, gente, abaixem os impostos das suas economias, vamos deixar o mundo inteiro ter um mercado livre e etc e tal. E se você quiser minha opinião, para eles era a ótima decisão. Por quê? O Reino Unido e os Estados Unidos estavam no topo da cadeia tecnológica. Então, se não existem impostos entre os países, ou os impostos são menores, o que acontece? Quando formos negociar, obviamente o produto deles vai ganhar, porque é mais tecnológico e mais barato. Inclusive disso aí nasceu o consenso ou o acordo de Washington ali pelos anos 80 também, que era um acordo que falava que o neoliberalismo era a melhor cartilha. E aí escolas liberais, como faculdade em Chicago, alguns liberais brasileiros começaram a estudar nessa época, né? E teve uns que começaram a estudar nessa época e pararam de estudar nessa época também, porque não viu a evolução do mundo. E o que aconteceu? Isso foi os anos 80. Então nos anos 90 essa cartilha chegou aqui. De cara, não vamos aos estados, cara, tem muita corrupção, cara, etc. Você pega as coisas ruins que tem no estado, demoniza elas e fala, a solução então é praticamente extinguir, vamos tirar o Estado da economia. Sendo que o próprio Reino Unido e os Estados Unidos usaram muito do Estado para se desenvolver. Eu já chego nesse ponto. E aí dos anos 90 para cá, o Brasil começou a adotar essa cartilha neoliberal. Primeiro com Collor, depois com Fernando Henrique,
Aí você fala, mas do Fernando Henrique, o nome é Partido da Social Democracia. Ah, mas Bolsonaro falou que ele é de esquerda. Ah, mas não sei o que. Gente, todos esses presidentes que passaram, desde o Lula até Bolsonaro, até Fernando Henrique, eles usam essa cartilha neoliberal, uns com aspecto mais social, outro com aspecto mais conservador nos costumes, mas é basicamente o tripé macroeconômico. O que é um tripé macroeconômico? 1, o país tem que ter superávit primário. 2, ele tem que ter uma meta de inflação. E 3, ele tem que ter o câmbio flutuante. Câmbio flutuante é demanda e oferta, então é livre preço. No Brasil é um pouco sujo, que o Banco Central às vezes intervém. Meta de inflação é um negócio mais discutível, eu sou crítico também, mas dá pra discutir em outro vídeo. E superávit primário significa o quê? O Estado tem que gastar menos do que arrecada. Ou seja, não deixe o teu Estado crescer muito, bicho, ele tem que arrecadar mais e gastar menos. Então é uma tendência de manter estados enxutos. E o Brasil adotou essa cartilha. A China, por sua vez, e a Coreia, só pra você ter uma ideia, nos anos 80 a China tinha um PIB parecido com o Brasil, não lembro de cabeça quem era maior ou menor, mas hoje em dia a China tem um PIB cerca de 7, 8 vezes maior do que o PIB brasileiro. Se eu pegar o PIB industrial, então, meu irmão, a China disparou, enquanto a indústria no Brasil caiu muito. Por quê? Por que você acha que a nossa indústria caiu e por que você acha que a deles cresceu? Ah, foi só o mercado? Não. Foi só o câmbio? Não. Foi só que eles não têm uma democracia? É mais fácil de governar? Não. Foi uma mistura de tudo isso, apesar de eu ser democrata, como eu falei pra vocês, tá? O que acontece? A China e os Estados Unidos, eles usaram muito da intervenção estatal para crescer. Vou te dar um exemplo. Apesar de eu não ser socialista, eu não faço aquela crítica, o socialista de iPhone, porque não faz muito sentido, eu vou te explicar por quê. Esse celular que é o símbolo do capitalismo, o iPhone, que você comprou via capitalismo ou via mercado, na verdade, assim, gente, muita gente confunde o mercado com o capitalismo, tá? E eles falam assim, o capitalismo ele é inerente à vida do ser humano, é natural. Não, gente, o mercado, o ato de comerciar é natural à vida do ser humano. Mas não sei se tu sabe, o mercado existia antes mesmo do capitalismo, tá? O capitalismo é a propriedade privada dos meios de produção. E também quem é que manda no dinheiro da parada. E não, o ato de mercado. Então, muita gente dessa caixa liberal confunde as duas coisas. Eles falam, por isso que eu sou a favor do capitalismo, porque não sei o quê. E ele, na verdade, tá falando que é a favor do mercado. E o mercado, sim, é importante. Eu não estou querendo tirar o mercado da sociedade, óbvio não. Tem um monte de ações que eu compro do mercado, tu acha que eu vou ser contra. Mas voltando, os Estados Unidos, ele, via investimento estatal, a pretexto militar, a pretexto de guerra, a pretexto de não sei o quê, ele desenvolveu a internet. Tira a internet do iPhone pra você ver o que é. Ele desenvolveu o GPS. Tira o GPS daqui. Ele desenvolveu a tecnologia inicial da tela de touchscreen. O Estado descobriu isso. Tira isso aqui do iPhone pra ver o que sobra. Então o Estado descobriu muitas e muitas novas tecnologias. Você vê a China investindo em 5G e 6G, e você vai ver essa corrida do 6G na sua cara, e você vai ver que os estados vão estar tomando conta disso. E muitos deles colocando dinheiro nas suas empresas privadas. Então o Estado descobriu muitas coisas e depois a iniciativa privada faz o que ela faz de melhor. Transforma isso aqui em produto e vende pra gente. Eu sou um grande fã do mercado e eu sou um grande fã da iniciativa privada. Mas ela sozinha, deixada para competir com todo mundo, com um monte de Estado interventor no mundo, ela não vai ganhar a nossa iniciativa privada sozinha, óbvio. A China, querida, eu sempre falo isso, eu tenho 2 carros aqui em casa. Um é um carro europeu, que é uma BMW X5, e o outro é um carro chinês, o BYD Seal, que 3, 4 anos atrás ninguém tinha ouvido falar da BYD. E agora ela está dominando o mundo, tá crescendo, tá passando marcas europeias. Aí tu fala assim, caramba, que legal, né? Foi somente o livre mercado que fez a BYD chegar no mundo inteiro. Tu acredita mesmo nisso, assim, de boa? Tu chega na tua casa e fala assim, olha, a China, só o livre mercado, né? O Estado chinês não está intervindo em nada. Por isso que as empresas chinesas viraram boa do nada. E se você acredita nisso, de novo, tá mais fácil acreditar em Papai Noel. E é um sintoma de adolescência econômica. A China intervém muito nas suas empresas privadas. Às vezes com subsídio, às vezes dando dinheiro para elas mesmas, às vezes sendo sócio das empresas. Inclusive, querido, a China, só pra você saber, qual o principal preço de uma economia? Fala pra mim, é o preço do iPhone? É o preço do arroz? Cara, é o preço da comida? Não. O principal preço de uma economia é a sua moeda. Concorda comigo? A moeda. Porque no limite a moeda pode ser até um produto. Você pode comprar ou vender a moeda. E a moeda, ela varia de acordo com demanda e oferta, verdade? Por exemplo, o dólar tá 5,60 agora, mas daqui a pouco você pode comprar 6 ou você pode comprar a 5. Isso é quando o câmbio é flutuante, quando o preço da moeda é sugerido via livre mercado, via demanda e oferta. Pergunta, o câmbio da China é definido pela mão invisível livre do mercado, por demanda e oferta? É um câmbio flutuante, é? Não, querido, não é. O principal preço da economia chinesa é definido pelo Partido Comunista Chinês. É um câmbio fixo que varia dentro de uma banda. Não sei se você sabe, isso é totalmente o contrário de livre mercado. Aí tu fala, Daniel, mas eles têm um mercado. Gente, ter um mercado não necessariamente significa que ele é um livre mercado. Você pode ter um mercado com alta intervenção estatal, ou você pode ter um mercado com nenhuma intervenção estatal. Aí seria o livre mercado. A China tem um mercado com muita intervenção estatal.
Então as pessoas não sabem diferenciar isso. E por isso que a China cresceu muito com o uso do Estado e o uso do mercado. Vamos por outro exemplo. Coreia do Sul. Coreia do Sul também teve a oportunidade de décadas atrás adotar esse consenso de Washington, a cartilha do liberalismo, de falar o seguinte, porque o que a cartilha diz? Não, você tem que vender somente a sua vantagem comparativa. O que é isso? O que você produz naturalmente é a sua vantagem. Então você não tem que se preocupar em fazer aço, por exemplo. Se a sua vantagem é plantar arroz, que era igual ao da Coreia do Sul, você tem que plantar arroz e vender com o resto do mundo. Porque se tu for fazer aço, tu vai criar aço, e aí o teu preço não vai ser bom, né, cara? É uma esquizofrenia isso. Sim, a cartilha liberal diz isso. Só que os americanos não fizeram isso. Qual era a vantagem comparativa dos americanos? Ser um país agrícola. Eles são um país agrícola? Ah, Daniel, mas tem agro lá. Epa, eu não estou falando para não ter. Para de ser extremo. Claro que o agro é importante. Assim como do Brasil, a vantagem comparativa é agro também. Então por isso que eu tô falando desses três países, Coreia do Sul, Brasil e Estados Unidos. Porque o agro é importante, no caso da Coreia do Sul, mais era o arroz. Mas o Brasil até hoje fica escravo do agro. A sua indústria caiu. A indústria que eu falo é que vai desenvolver produtos de alta tecnologia, tipo um celular. Mas nos Estados Unidos, não. Eles interviram muito. Só pretexto de guerra e da NASA, de corrida espacial, inventaram um monte de tecnologia que estão nos produtos privados hoje. E o Brasil investiu? Não. Aí o que fizeram na Coreia do Sul? O General Park simplesmente fez o seguinte, não, cara, não vou adotar essa cartilha não. Eu vou fazer aqui planos de 5 anos de intervenção estatal, via subsídio, via dar dinheiro para empresa privada. E eu também vou criar uma indústria do aço aqui, pra gente desenvolver coisas mais tecnológicas. Isso começou até um pouco antes ali do Ronald Reagan, da Margaret Thatcher, e continuou depois, tanto que a Fundação Naposco, eu tenho aqui, a Fundação Naposco é de 1968, foi fundada por Iron and Steel, a POSCO, e os liberais falavam, bicho, não vai funcionar porque vai ser caro, beleza. E aí, em 73 eles acenderam o primeiro forno, já faziam uma boa quantidade de ácido líquido já no primeiro ano, e isso fomentou insumo barato para empresas que a gente nem conhece, né, que, nem foi importante, para empresas como Hyundai e Kia, e um pouco depois também uma tal de Samsung. Claro, a Hyundai, a Kia, a Samsung são frutos somente do livre mercado, não teve intervenção estatal não, claro que teve. Mas mesmo assim, muitos dos liberais ainda não criam que a POSCO se desenvolveria tanto. Já em 83, o negócio cresceu tanto que a POSCO estava comercializando uma das toneladas mais baratas do mundo da matéria-prima. E isso sustentou um negócio chamado Milagre do Rio Han. Cara, depois vai no chat GPT, tu desconfia de mim, beleza. Vai no chat GPT e fala assim, Milagre do Rio Han. Sabe o que aconteceu lá? Pega esse número aqui, Em 1960, sabe qual era o PIB per capita da Coreia do Sul? 82 dólares. 82 dólares. Em 1981, 20 anos depois que eles resolveram investir nesse negócio aqui, sabe qual era o PIB per capita da Coreia do Sul? 1.700 dólares. Saiu de 80 para 1.700. Ei, se crescesse 2 vezes em 20 anos, já seria incrível, né? Duplicar, meu irmão, de 80 para 160 seria incrível. Se crescesse 10 vezes, seria uma sinistralidade, meu irmão. Crescer de 80 para 800 dólares seria incrível. Mas não cresceu nem 10 vezes, foi não. Foi mais do que 20. Porque de 80 dólares para 1.600 dólares daria 20 vezes de crescimento. E ela foi para 1.700 dólares de renda per capita. Aí tu fala para mim que foi a livre mão invisível do mercado. Foi a cartilha neoliberal, foi um tripé macroeconômico, foi isso aí que fez. Não, querido, foi a junção das empresas privadas, eu sou um fã do mundo privado, mas alinhado estrategicamente com o Estado. Aqui no Brasil, o Estado só quer discutir negócio de gay, negócio de comunismo, negócio de fascismo, negócio de religião e tal, e não tem um plano nacional de desenvolvimento. Então, esse é só o fato. Você duvida de mim? Pesquise por conta própria. Você vai ver intervenção estatal em toda a história do mundo. O que você não vai ver é um Estado sozinho intervindo sem o setor privado crescendo, que muitos chamam isso de socialismo puro. Aí não vai funcionar mesmo. Ou então um país grande, 50 milhões, 100 milhões, 200 milhões, 1 bilhão de pessoas, somente com o uso do setor privado, anulando o seu Estado, tá? País que funciona sem Estado é paraíso fiscal, um negócio pequeno, que é feito para sugar o dinheiro de quem tá ao redor ali, né? Aí tudo bem. Então essa cartilha neoliberal serve para você que chegou no topo da cadeia tecnológica, porque você, cara, tô com os melhores produtos do mundo, então eu vou começar a vender cartilha pra galera, pra falar pra ele baixar os preços, pra todo mundo ser livre, porque aí o meu produto entra lá e ganha. Se eu fosse presidente do Brasil e a gente domina a cadeia tecnológica mundial, eu ia falar pra todo mundo ser liberalóide, filho, porque aí meu produto ia entrar no mundo inteiro. E como que o produto chinês entrou aqui? Como o Estado interviu, ajudou o setor privado, e agora que eles são grandes, você pode ver que o Xi Jinping está lá falando, sou a favor do multilateralismo, vamos baixar os impostos? Por quê? Porque ele sabe que a tua casa já está cheia de produto chinês, e se baixar os impostos, vai entrar mais produto chinês ainda. Tu duvida? Até o Trump começou a taxar os caras em o mundo inteiro, porque viu que está perdendo essa guerra. E o que é que ele está fazendo como resposta? Usando do livre mercado? Não, está intervindo pesadamente usando do Estado. Inclusive, acho que ele tá fazendo isso mal, tá? Mas você vê que é Estado brigando com o Estado. E não, ninguém tirou o Estado de jogo pra ganhar essa guerra. E como que eu mudei de opinião? Cara, eu comecei aí, eu fui na Europa e eu vi países que taxam mais os ricos do que no Brasil, porque aqui no Brasil fala que se taxar rico vai fugir, né?
E nos outros países eu vi que se a alíquota for pequena ou moderada, não há fuga de capitais, que tem diferença de taxar patrimônio e taxar renda. Que lá o exemplo que todo mundo dá do François Hollande, presidente francês, que taxou em 75% do patrimônio da galera. Aí tem um ator francês, o Gérard Depardieu, que fugiu. Aí os liberais do Brasil só dão esse exemplo pra falar que qualquer taxa de rico não funciona. Aí eu era intoxicado com isso. Comecei a viajar o mundo e falei, mano, aqui as empresas pagam mais. Que o que importa é a alíquota média efetiva que as empresas pagam, né? No Brasil a taxa máxima é 34%, mas a efetiva média aplicada é muito menor. Até porque tem Simples Nacional, tem outras coisas, etc. Vê que muitas empresas pagavam mais, imposto de renda pessoa física pagava mais, dividendo cobrava no mundo inteiro, rico pagava mais imposto no mundo inteiro, pobre pagava menos, principalmente no consumo. Isso aqui todo mundo sabe, né? Que pobre paga muito no consumo. Mas pra conta fechar, tem que diminuir o consumo e taxar mais onde? Adivinha? Rico. Aí quando é pra taxar rico, os caras falam que vai fugir. No mundo inteiro não é assim. Eles não fugiram. Se a alíquota for pequena ou moderada, tá? Se for grande, aí vai ter fuga de capitais sim. E uma outra coisa. Qual rico que vai tirar o dinheiro do país que a Selic paga 15% ao ano, ó? Na mamata aí, facinho. Então, eu tive um choque de realidade. Eu comecei a viajar e falei, cara, essa caixa aqui do Mises, do libertário, da internet, meu irmão, isso meio que só existe no Brasil. Existe em outros lugares também, é óbvio. Mas em país grande, desenvolvido, social-democracia, ninguém tá lá, assim. É tipo terraplanismo, assim. Fica lá uma minoria, né, nesses lugares discutindo isso, sacou? Porque no mundo inteiro grande, nas grandes universidades, essa cartilha até meio que de caricatura, assim, né? Da ausência do Estado e tal. E só lembrando, tá? Eu não estou ofendendo ninguém nesse vídeo. Então, por favor, calma nos comentários, por favor. Eu não te ofendi, tá? Pelo amor de Deus, calma. Então, hoje, o que eu acredito? Que o Brasil precisa de um projeto nacional de desenvolvimento. Aliando o quê? O setor privado. Logo, eu não estou falando de socialismo, comunismo, essas caricaturas de que o setor privado vai sumir. Não, você precisa sim do setor privado. Claro que algumas empresas precisam ser estatais, obviamente, mas isso é assunto para outro vídeo. 2, você precisa do Estado coordenado com a iniciativa privada para isso, facilitando a vida das empresas, subindo impostos nos lugares, injetando dinheiro do outro. E 3, financiando ciência, que é o terceiro pilar, a universidade. As mentes pensantes precisam receber dinheiro. E essa onda do superávit primário, o que o Brasil precisa? Ele precisa de um superávit operacional. O que é isso? Os custos do Estado, sim, eles, a meu ver, tem que ser azul. Ou seja, custo com funcionário público, custo com gabinete, com água, luz, telefone do Estado. Isso sim, beleza, o Estado tem que gastar menos do que arrecada. Concordo com isso. Mas você pode operar alguns anos em déficit se existir um plano por trás. Por exemplo, você fala assim, cara, eu vou investir 5 anos em inteligência artificial. Eu vou precisar de 2% do PIB para isso. Ó, eu tô pagando as contas em dia aqui, ó. O Estado operando normal, ele tá no azul, beleza. Mas esse ano eu vou operar em déficit, ou por 5 anos seguidos, 2% do PIB em déficit, porque eu vou investir em inteligência artificial. Porque se eu investir nisso, no futuro, esse dinheiro vai retornar. Então aqui você não teve superávit primário, mas a produtividade que isso vai trazer a longo prazo é muito grande. Os Estados Unidos operam em déficit há muito tempo, a China também. O que não pode é, claro, déficit para pagar custo básico. Aí eu sou contra, tá? Até na empresa é assim, gente. Pô, a minha empresa tem lá, beleza, eu chego lá, tem o EBITDA, que é o lucro operacional. Pagando todos os custos da empresa, toda a operação, ela tem que dar lucro, beleza, tá no azul. Aí depois disso tem a despesa financeira, que é o quanto você investiu ou quanto você deve, né? É juros, se você está contra ou a favor de você os juros. E aí no final tem o lucro líquido. O lucro líquido, querido, tem empresas que reinvestem na empresa, que a gente chama isso de CAPEX. Então eu sou a favor do Estado ter um EBITDA com os custos dele positivo. Mas quando sobrar um lucro líquido, fala, cara, eu tenho potencial de gerar um superávit primário. Beleza. Só que este ano eu não terei superávit primário, porque eu vou meter 2, 3, 4, 5% do PIB em ciência e tecnologia. Vou fazer isso por 5 anos. Eu acredito nisso, mas para isso você não pode adotar uma cartilha simplesmente de não, qualquer déficit é ruim. Não, se for um déficit para investimento, não é um déficit ruim. E de novo, até o mercado vai entender isso no futuro. Por quê? Porque a produtividade vai crescer tanto, que a gente vai parar de ganhar dinheiro com rentismo, comprando tesouro Selic, e vai ganhar dinheiro com empresas que vão crescer e ser extremamente fortes, ser extremamente tecnológicas, e o mercado financeiro brasileiro, o mercado de ações, vai ser um dos melhores do mundo. Agora, se seguir só essa cartilha neoliberal, vai ficar nisso aqui, ó. A bolsa com 400 empresas e a renda fixa sendo muito mais atrativa. Para a maioria das pessoas, é claro. Eu foco mais em ações, mas para a maioria das pessoas, a renda fixa é mais atrativa. Quer continuar assim? Mantenha a cartilha neoliberal. Quer pensar para frente e deixar o país rico? Vamos fazer um plano de desenvolvimento que eu creio que será muito melhor. A cartilha liberal é toda inútil? Não. Ela é boa para quê? Para gerar superávit primário e inflação baixa. Mas, para deixar um país rico, essa cartilha não é o suficiente para o Brasil. Capaz da gente se desindustrializar mais e ficar mantendo esse crescimento aí, esses voos de galinha, para sempre. Agora, ficar rico que é bom? Não. Tudo bem, essa é a minha opinião. Espero que você tenha gostado e a gente se vê no próximo vídeo de Investland. Até mais.